Oi, pessoinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Proive e vamos para a história sobre um menino que estava num jardim, o Jardim Curioso. Quem escreveu foi Peter Brown, com tradução de Mônica Stell, da editora W.M. Martins Fontes. O Jardim Curioso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Para poder participar do sorteio que a Pro vai fazer. Leia nas descrições do vídeo do sorteio, tá bom? Como participar. Vamos lá, vamos ver esse Jardim Curioso. Era uma vez... eu já vi isso daqui, hein? Já vou mostrar para vocês. Era uma vez uma cidade que não tinha jardins, nem árvores, nem vegetação de nenhum tipo. A maioria das pessoas passava o tempo todo dentro de casa. Dá para imaginar que era um lugar muito sombrio. Hoje nós estamos passando o tempo todo dentro de casa porque é necessário para nossa saúde, não é? Mas não é o caso aqui, tá bom? Dessa história. Olha só, o que vocês conseguem observar aí? Que tem bastante poluição, não é? Quanta fumaça aparecendo. No entanto, havia um menino que adorava passear. Até em dias chuvosos, quando ninguém saía de casa, o menino Liam saía patinando feliz pela vizinhança. Foi numa manhã assim que Liam fez um monte de descobertas surpreendentes. Ele estava andando por perto da antiga estrada de ferro, como fazia às vezes quando deu com uma escada, que por dentro de uma coluna subia até a linha do trem. A estrada de ferro estava desativada havia muitos anos. E, como sempre tinha desejado andar pelos trilhos, Liam aproveitou a oportunidade. Olha lá, estava chovendo, mas mesmo assim ele saiu de casa e foi se aventurar, né? Explorar um lugar novo. O menino curioso subiu correndo pela escada, abriu a porta e chegou à linha do trem. A primeira coisa que ele viu foi um canteiro colorido. As últimas coisas que esperava encontrar ali eram plantas e flores silvestres. Mas quando olhou mais de perto, constatou que as plantas estavam morrendo. Precisavam de um jardineiro. Olha só o lugar. Tá vendo? Lia não era jardineiro, mas sabia que podia ajudar. Assim, voltou à ferrovia no dia seguinte e pôs mãos à obra. As flores quase se afogaram e ele teve alguns problemas na poda, mas as plantas esperaram, pacientes. Liam encontrar a melhor maneira de cuidar de um jardim. As semanas foram passando e aos poucos Liam começou a se sentir como um jardineiro de verdade. Olha, ele não era um jardineiro, mas ele foi fazendo, tendo paciência, aprendendo, mexendo e as plantas foram crescendo. A maioria dos jardins fica em um lugar determinado, mas aquele não era um jardim comum. Com quilômetros de ferrovia pela frente, ele crescia sem limites, queria explorar novos lugares. Os matinhos e musgos mais resistentes foram os primeiros a se deslocar. Brotavam ao longo dos trilhos, avançando, seguindo de perto pelas plantas mais delicadas. Nos meses seguintes, Liam e o Jardim Curioso foram explorando todos os cantos da estrada de ferro. Observem, olha. Aqui, como já tá bonito o jardim. E olha aqui, ó. Tá vendo aqui? As plantas começaram a ganhar espaço ali. Olha que lindo! Quantas flores! Nossa, que maravilhoso! Mesmo no meio da poluição, um jardim tão lindo. Olha outro
lugar. Que maravilhoso! Cheio de plantas. No meio, e aqui, ó, observem, a linha do trem que tá toda quebrada, né? Porque não passava mais trem, mas as plantas começaram a nascer por ali e ele estava cuidando. Depois de ter se dedicado ao jardim durante a primavera, o verão e o outono, no inverno Liam teve que interromper sua atividade na ferrovia. Aquele ano, espessas camadas de neve cobriam a cidade. E, pela primeira vez, depois de se tornar jardineiro, Liam não pôde visitar as plantas. Olha só! No lugar que ele morava, havia muita neve. E aí, com a neve, não tinha como mais ele cuidar das plantas. Ele ficou um pouco triste, né? Mas em vez de perder tempo se preocupando com o jardim, Liam passou o inverno preparando-se para a primavera. Depois de 3 meses de frio, a neve finalmente começou a derreter e Liam voltou à ferrovia levando seu novo equipamento de jardinagem. Ele ficou triste, mas ao invés dele ficar parado, se lamentando, o que ele fez? Estudou, olha só, para saber como era o melhor jeito de cuidar das plantas. Durante os 3 meses de inverno, ele estudou bastante para poder aprender e poder cuidar melhor delas na primavera. O inverno tinha deixado suas marcas no jardim, mas graças ao planejamento de Liam, as suas novas ferramentas e uma pequena ajuda do sol, as plantas logo despertaram do seu sono de inverno. Ó, o inverno rigoroso estragou um pouco, né? Mas como Liam havia estudado, se dedicado, né? Planejado, ele conseguiu aprender para poder reavivar as suas plantas queridas. O jardim sempre tinha desejado explorar o resto da cidade e naquela primavera finalmente estava pronto para a empreitada. Mais uma vez, os matinhos e musgos resistentes tomaram a dianteira. Foram brotando mais longe da ferrovia, sempre seguidos pelas plantas mais delicadas. O jardim tinha curiosidade especial por coisas velhas e abandonadas. Olha, ele está querendo dizer que o jardim queria sair daquela parte da rodovia, não queria só ficar ali na rodovia velha, desativada. Queria ganhar a cidade, né? Então, ó, foi ganhando vários espaços e aumentando. Algumas plantas brotavam fora de lugar. Ixi, olha, aqui ele teve que tirar, né? Porque tem locais que a gente não pode deixar, né? As plantas. Bem na placa de sinalização, como a pessoa ia dirigindo, ia ver a sinalização. Aí tem que tirar, né? Outras brotavam misteriosamente, de repente. Olha. Sem que ninguém tivesse lá plantar, tinha planta. Mas o que brotava de modo mais surpreendente eram os novos jardineiros. Outras pessoas gostaram da ideia do Liam e também começaram a cultivar os seus jardins. E olha como a cidade mudou, olha bem. Vocês lembram como ela era? Olha que lindo, gente! Quantas plantas! Tá vendo? Olha aqui, um elefante só de plantas. Existem alguns tipos de árvores que dá pra, na poda, né, cortando, fazer formatos diversos. Por isso que tem ali os animais. Olha essa casa, vocês viram? Cheia de plantas. Muito legal. Muitos anos depois, a cidade inteira tinha florescido, mas de todos os jardins, o favorito de Liam era aquele onde tudo havia começado. Na onde mesmo? Na linha do trem. Tá vendo? Olha só. Vocês lembram como era a cidade? Peraí, eu vou pegar aqui para vocês verem lá do começo. Olha aqui. Toda meio só marrom, né? Cheia de poluição. E olha como ela se transformou.
com a simples atitude de um menino que acreditou que aquele jardim que estava lá, meio jogado, meio abandonado no meio daquele trilho de trem, né, quebrado, ele acreditou no potencial, né, daquelas plantas, que elas podiam ficar mais bonitas, cuidou delas, mesmo depois que veio aquele inverno que acabou com as plantas, porque neve, né, não dá para ter planta ali. Ele estudou, se dedicou e resolveu ir lá ver como elas estavam depois e plantar mais. E aí outras pessoas viram o exemplo dele e também seguiram. Então, tá vendo como é importante? Às vezes a gente fala assim: ah, eu não vou limpar aqui não, porque só eu que vou limpar, ninguém, outra pessoa não vai. Mas quando uma atitude boa sua começa a ser feita, as pessoas começam a olhar e aí começam a fazer também. E aí você vai ter dedicado um tempo fazendo aquela, né, limpando um lugar, cuidando de uma plantinha, e aí outras pessoas também vão sentir aquela vontade de fazer algo bom também, vai fazer. Então é importante a gente conseguir fazer a nossa parte, mesmo que a gente ache que ela é assim, ó, pequenininha. Não tem problema, cada um fazendo uma parte pequenininha, vai se virar igual a cidade do Leon virou, se transformou, olha, com uma pequena atitude, não é? Que tal vocês tentarem plantar uma plantinha, hein? Para ver como que é cuidar de uma plantinha. Alguém já fez isso? Alguém de vocês já plantou alguma vez? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, viu, de cuidar de plantas. Parece que tem pessoas que põem lá, já pega, né? E outras demora mais. Mas eu já me dediquei, assim, um pouco mais e percebi que quando a gente tenta aprender e se dedicar de verdade, dá certo. Que tal vocês tentarem plantar alguma coisinha, né? Depois vocês podem mandar foto para mim, me mostrar, tá bom? Um beijo, muito obrigada, tá? E até a próxima história. Tchau!